Mentiras gays. Os gays encontram talvez menos satisfações no seu tipo peculiar de jogos sexuais do que nos mitos lisonjeiros que cultivam a propósito de sua comunidade. Um desses mitos é o de que são marginalizados e perseguidos. Outro é o da sua superioridade intelectual. Contra a primeira dessas crenças permanece o fato de que alguns dos tiranos mais sanguinários da história foram gays, entre outros Calígula e Mao Tse-tung. Aquele mandava capar os jovens bonitos para tomá-los como noivas, este comia à força os guardinhas do Palácio da Paz Celestial, enviando os recalcitrantes à paz celestial propriamente dita. Mas esses casos célebres não são exceções, destacam-se sobre o fundo negro de uma regra quase geral. Na Índia, no século passado, milhares de meninos foram comprados ou roubados de suas famílias e levados à força para servirem em bordéis homossexuais na Inglaterra. Na China aconteceu coisa semelhante. Na Alemanha e na França, clubes e círculos fechados de homossexuais sempre estiveram próximos dos centros de poder e prestígio. Veja-se por exemplo o grupo de Stefan George e depois as SA, guarda pessoal de Hitler, chefiada pelo sinistro Rom, ele próprio um gay assumido. Alguns países islâmicos, onde a instituição do dote para a noiva dificultava o casamento para os homens pobres, tornaram-se paraísos para os homossexuais europeus ricos, que ali compravam barato os favores de jovens muçulmanos. Leiam as memórias de Gide, Silgrenmart. O comércio de meninos, um fato de amplitude universal, mostra o poder opressivo dos homossexuais ao longo da história. Para cada caso de violências cometidas contra homossexuais, pode-se citar outro de violência cometida por homossexuais. A choradeira de minoria oprimida são lágrimas de crocodilo. Ora oprimidos, ora opressores, os homossexuais, nesse ponto, não são melhores que os outros homens ou mulheres. Tudo depende de estarem fora do poder ou dentro dele. Pior ainda, não se encontrará nas fileiras gays um único santo, místico ou homem espiritual de elevada estatura. Iguais aos outros no mal, os gays têm escassa folha de serviços na prática do bem. Quanto à ideia da superioridade intelectual, sustenta-se num equívoco brutal. A lista das celebridades gays incumbida de prová-la é falsa. Baseia-se num critério viciado por incurável elasticidade. A prática heterossexual, ainda que comprovada e duradoura, não é aceita como prova que uma criatura seja hetero. O mais leve indício, mesmo conjural, de experiências homossexuais basta para classificá-la como gay. Lord Byron, que transou com 200 de mulheres e meia dúzia de rapazes, é gay, tanto quanto André Gide, que fez o mesmo com meia centena de rapazes e uma mulher. O homossexualismo episódico é prova de homossexualismo, o heterossexualismo só vale como prova quando exclusivo. A falácia é patente. Para piorar, a simples ausência de provas de casos amorosos com o sexo oposto é tida como fortíssimo indício de propensão gay, mas a ausência de provas de uma relação gay não é prova de nada. Dito de outro modo, todo mundo é gay até prova irrefutável em contrário. Mas a prova de heterossexualidade é impossível, o máximo que se admite é a ausência de provas de homossexualismo. O desejo homossexual, num heteropraticante, faz dele um homossexual, o desejo heterossexual, num homo, também faz dele um homossexual, apenas com propensão bi. A total ilogicidade desses pressupostos não pode passar despercebida aos próprios gays. Sua argumentação é, em suma, totalmente desonesta. Mas não é desonesta só nesses pontos. O debate em torno da homossexualidade é sistematicamente desviado dos tópicos decisivos, para concentrar-se em aspectos laterais, certamente mais vistosos e mais propícios ao florescimento do palavreado vazio. A confusão proposital começa nos termos mesmos em que se coloca a discussão, opções sexuais. Hetero e homossexualidade não são igualmente opções. As relações entre sexos diferentes não são uma opção livre, mas uma necessidade natural para todas as espécies animais. Já o homossexualismo não é uma necessidade de maneira alguma, mas apenas um desejo. A supressão total da homossexualidade produziria muita insatisfação em certas pessoas, a da heterossexualidade traria a extinção da espécie. Colocar essas duas orientações no mesmo plano, tratando-as como simples opções livres, é falsear na base a discussão. O homossexualismo é uma opção, a heterossexualidade é um dado. Por isso mesmo, é absurdo atribuir a essas duas condutas o mesmo valor. Uma necessidade e um gosto não têm o mesmo valor. Os homossexuais protestam contra a hegemonia dos heteros, mas ela é justa. Os heteros falam em nome da espécie humana, que inclui os homos, e os homossexuais falam em nome dos desejos de um grupo. A prioridade determina a hierarquia. Querer nivelar essas duas coisas é um delírio infantil de onipotência. Talvez por saber disso no fundo, a argumentação gay prefere situar-se com mais frequência num outro plano e apelar aos direitos da pessoa humana. Mas nenhum homossexual quer ser aceito simplesmente como pessoa, quer ser aceito e valorizado enquanto homossexual. Quando alguém o aceita como pessoa,
condenando ao mesmo tempo sua opção sexual como doentia ou anormal, ele se sente discriminado. Porém, nenhum homossexual vê algo de errado em aceitar um protestante ou católico apenas como pessoa, ao mesmo tempo que condena sua religião como falsa, repressiva, etc. Em suma, o homossexual pretende que sua opção sexual seja mais valorizada que uma opção religiosa alheia. Pretende que aceitemos sua homossexualidade como um valor, ao mesmo tempo que ele não aceita nossa religião senão como um fato. A profunda distorção da consciência ética que preside à ideologia homossexual revela-se, por exemplo, no seguinte: uma manifestação de lésbicas contra a Igreja durante a visita de João Paulo II ao EUA é considerada uma expressão normal de um direito democrático. Uma manifestação de católicos contra o lesbianismo seria condenada como odiosa discriminação, e poderia mesmo ser proibida por mandado judicial. O direito à expressão, mesmo agressiva, das preferências sexuais prevalece sobre o direito à expressão de uma crença moral e religiosa. O desnível nas escalas de valores é evidente. A religião, qualquer religião, serve a finalidades que transcendem infinitamente o mero gosto pessoal. Ela é um valor universal e uma condição sine qua non da subsistência das culturas. Colocá-la no mesmo plano com a homossexualidade já seria um absurdo. Atribuir-lhe, porém, um valor inferior ao da opção sexual pessoal é monstruoso. É o mais temível atentado contra a dignidade da inteligência humana que já se cometeu desde o advento das teorias racistas. A ideologia gay apela ainda a argumentos de ordem médica, fazendo a discussão girar em torno da pergunta: a homossexualidade é normal ou anormal? Mas isto está mal colocado, porque não existe ou é impossível determinar padrões de normalidade e anormalidade no mero plano da conduta. O normal e o patológico não existem, exceto convencionalmente, na conduta como tal, mas no plano dos poderes ou potências de que dispõe um indivíduo. Um homem não é surdo porque não ouve, mas porque não pode ouvir. Um impotente não é impotente porque não tem ereção, mas porque não pode ter ereção. E assim por diante. Deste modo, a conduta homossexual em si não pode ser considerada normal ou anormal. Mas certamente a incapacidade absoluta para a conduta heterossexual deve ser considerada anormal, quer essa incapacidade seja de ordem física ou psicológica, congénita ou adquirida. Se a conduta homossexual constante resulta numa incapacidade adquirida, ainda que de ordem puramente psicológica e sob a forma de uma rejeição ou ojeriza invencível, então certamente é normal. É normal porque é a privação de uma potência necessária à subsistência da espécie. A recíproca não é verdadeira, a incapacidade ou indisposição para a prática homossexual priva-nos somente de um certo tipo de prazer inteiramente desnecessário. Nem normal nem anormal, mas inócuo enquanto mera conduta, o homossexualismo pode tornar-se anormal por suas consequências, assim como a abstinência, conduta normal, pode tornar-se anormal desde o momento em que resulte, por excesso, numa privação definitiva da potência sexual, com todas as consequências psicológicas previsíveis. Essas constatações bastam para derrubar a pretensão dos gays a legislações específicas em defesa da sua comunidade, pretensão fundada na alegação de normalidade da sua conduta. Porque das duas uma, ou o homossexualismo é uma opção, revogável a qualquer momento por um ato da vontade, ou é, ao contrário, uma privação da capacidade heterossexual. No primeiro caso, é mera conduta, sem maior significação médica, o que torna inócua a alegação de normalidade. No segundo, é deficiência, e é absurdo defender um direito à deficiência como tal. Portanto, os direitos que devem ser assegurados aos gays são simplesmente os mesmos que se garantem a todos os seres humanos: o direito de expressão, o direito de ir e vir, o direito à privacidade, etc. É descabido pretender que devam existir direitos específicos da comunidade gay, como não há direitos específicos dos abstinentes, dos sadomasoquistas, dos pedófilos, etc. Uma opção ou preferência não pode, por si, ser geradora de direitos, o que reduziria o direito a uma questão de gosto. Na melhor das hipóteses, esses direitos criariam um problema insolúvel. Se um homossexual decide tornar-se heterossexual, ele perde seus direitos de homossexual ou os conserva. E, caso passe por num período de indecisão, ele há de ter e não ter esses direitos ao mesmo tempo. Uma deficiência, porém, se não é um direito, pode ser geradora de direitos, como no caso dos cegos e aleijados, por exemplo, mas os homossexuais aceitariam acaso receber direitos especiais como portadores de uma deficiência? Nunca. Logo, pelos dois lados, a pretensão a direitos específicos é absurda. Um gosto pode gerar obrigações, nunca direitos. Outros teóricos gays alegam o argumento da fatalidade: não podemos ser senão aquilo que somos, logo temos o direito de ser o que somos.